Fala, meus queridos, tudo bem? Esse é o nosso vídeo 8 da fase um da Devolutiva um da mentoria MapMed. Estou gravando tudo isso aqui para garantir que você consiga se espelhar no plano de ação que a gente está fazendo para essa aluna, para que você consiga entender como que você pode se analisar, se avaliar e, a partir daí, definir seu plano de ação, o que você precisa fazer, seu projeto. Hoje eu tenho que fazer tal coisa, hoje eu tenho que estudar tal coisa. Isso aqui é mais importante, isso aqui é menos importante. Como é que eu vou corrigir todas as questões? Como é que eu vou metrificar meu sucesso? É isso. E nesse caso aqui, olha, com um plano de metas específicas para essa aluna, a primeira coisa é, não faça metas muito gerais, do tipo, vou estudar biologia. A mente, isso, biologia é grande demais, a mente entende isso como sendo muito desafiador, né? Aí você, já é diferente, olha, eu vou resolver 3 questões de biologia do conteúdo DNA e RNA e vou corrigir 3 questões. Acabou. A mente entende que isso é mensurável, isso é possível. Então a gente não se perde, a gente não cria problema. Toda vez que a mente entende que algo é muito desafiador, a mente tenta criar mecanismos para você sofrer menos. Aí inventa 10 coisas para você fazer antes. Aí não dá tempo de você chegar naquela meta específica. Então, crie metas específicas. Para essa aluna aqui, nosso plano de metas para ela é reduzir erros por atenção de 5 para 2, já é substancial. Aumentar acertos nas questões de certeza. A ideia aqui é aumentar para 90%, essa vai ser a nossa meta. Então, que ela tiver certeza, tem que estar certo. Lembra que ela fez a questão, ela classificou o erro. Aí, na hora que ela for classificar de novo esse erro, aqui, olha, eu tenho que ter reduzido as questões por falta de atenção. Diminuir troca de respostas, no máximo 2. Então, olhei e a resposta lá, Túlio, eu acho que está errada, eu acho que está certa, eu vou lá e mudo. Eu acabo me complicando. Então, a gente não vai fazer troca de gabarito. Essa tem que ser a meta, o objetivo. Então, eu vou colocar no máximo 2 para ela. Terminar a prova com 15 a 20 minutos para revisão, tem que ser sempre esse marco, para aquelas últimas questões que ficaram, para passar o gabarito com muita tranquilidade. Eu tenho que ter essa previsão de o que eu preciso fazer ainda. Não dá para terminar a prova termina 19 horas, 18h50, ainda falta gabarito, passar a redação, está tudo errado. É falta de planejamento, é falta de treinamento. E aí vem elevar humanas de 31 para 34, 35 acertos, é a meta dela, e criar o caderno de ouro. Esse caderno de ouro é mais do que caderno de erro. E aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu tenho algumas críticas em relação à utilização de caderno de erro. Mas eu quero que você entenda aqui que a gente vai criar esse caderno de ouro. O que é isso? Toda questão errada responde obrigatoriamente a essas perguntas aqui. Olha. Por que eu errei? Ok. Qual palavra me enganou? Qual palavra eu deixei de ler? Ok. O que eu deveria ter percebido? Lembra que a pergunta não é qual a resposta é certa, é o que a questão quer de mim. O que a questão quer que eu interprete. Aí vem, como que eu evitarei esse erro na próxima prova? E que erro? Esse erro é de conteúdo ou de decisão? Qual tipo de erro que eu apresentei aqui? Porque aí eu vou, exatamente, que é o próximo passo, é direcionar para cada tipo de erro, cada tipo de solução. Isso é fundamental para a gente, tudo bem? Criar metas específicas, beleza. E aí, olha só, estou mostrando um modelo, essa aluna, ela errou 14 questões, e o modelo do laudo que ela vai receber. Esse caso aqui, a questão 49. Questão 49 da prova de humanidades. É uma questão que envolve uma imagem, envolve um texto base e alternativas, olha só, alternativas curtinhas, enunciado curtinho. Essa questão é uma questão fácil. É uma questão que deve ser uma questão de interpretação fácil. Por que, Túlio? Estou olhando, apesar de ter uma relação, uma integração de uma imagem com o texto é pequenininho, a imagem muito clara para ser interpretada, enunciado é pequeno, fácil. Qual o elemento da condição cosmopolita de Veneza na Idade Moderna está explicitado nos textos? Ok.
O enunciado é fácil. Não é um português com português difícil de ser interpretado. Tem enunciados curtinhos, mas com português muito mais erudito, um português mais parnasiano, por exemplo. Palavras muito diferentes do português habitual que a gente utiliza. Então aqui eu tenho enunciado curto, um português fácil, questões curtinhas também. Então preciso interpretar rapidamente e assertivamente, interpretar de forma correta o texto, os textos base, para conseguir chegar na resposta. Então essa aluna vai receber isso aqui, olha. Essa questão é uma questão 49. Essa é a questão da disciplina História, área temática História Moderna. O tema aqui, expansão comercial europeia e desenvolvimento do capitalismo mercantil. Competência e habilidade, depois vem a habilidade predominante que é necessária para ela aqui. Relacionar processos históricos às transformações econômicas da sociedade europeia. Nível estimado, nível fácil, quer dizer que essa questão impacta muito significativamente no TRI. Essa questão ela errou, mas ela tinha que ter acertado. Uma questão que tem grande valor, então ela precisa acertar. E o que a banca realmente queria avaliar? Ela queria avaliar se o candidato entende como o crescimento econômico europeu ocorreu antes da Revolução Industrial, ou seja, ela avalia o conceito de capitalismo comercial. Então, ela vai receber esse diagnóstico aqui, está aqui na questão que ela errou. Assim como na questão seguinte, ok. E aí, o raciocínio esperado. Olha só, o texto 2 diz: antigo centro da economia mundo-europeia. Essa expressão já é suficiente para perceber que o foco é na economia, no comércio, na circulação de mercadorias e na riqueza. Ok. Então, essa questão ela não fala de religião, ela não vai falar de guerra, não vai falar de descobrimento, ela vai falar de economia. Se só de eu saber isso, nessa primeira interpretação, eu já vou buscar nas respostas algo que é, se é algo que é, eu li o comando, algo que é coerente, ok. Algo que é incoerente, eu vou falar de, sei lá, de grandes descobertas a partir do desenvolvimento marítimo comercial, por exemplo. Então, eu preciso analisar o que fala, o que não fala a questão. Aí vem. Então, o texto diz, depois aparece assim, olha lá no texto, entre o final do século, tal, a banca pergunta, qual elemento da consolidação da Idade Moderna está sendo mostrado? Então, eu vou avaliar o que está sendo mostrado aqui. Ah, aqui eu estou mostrando uma imagem, aí aqui tem, olha, falando de quando é essa tela é de 1729. Aqui está falando, você vai ler direitinho, falando sobre Veneza ainda era uma cidade cosmopolita, onde orientais podiam se sentir em casa. Então, está falando da cidade de Veneza como sendo um centro comercial, como sendo um centro que acolhia todo mundo, que respirava o comércio. Então, basicamente, essa é a ideia da questão. Então, aí você vai analisar as respostas. Aqui, avanço do ensino laico, não está falando nada de ensino. Conquista das terras da América, não, está falando sobre Veneza, povos orientais, sobre Veneza como centro cosmopolita. A integração do comércio mediterrâneo, sim, essa tem que ser a nossa resposta. Popularização do pensamento humanista, desenvolvimento das corporações de ofício, não, está falando aqui, letra C. E aí, Túlio, se eu errei essa questão, essa aluna vai receber o que ela vai ter que procurar de questões, o que ela vai ser orientada, o que ela vai receber de lista de questões. Ela vai receber lista de questões relacionadas com mercantilismo, com grandes navegações, com formação de estados nacionais, com renascimento comercial. E aí ela consegue entender o que ela errou, o que ela acertou, quais seriam temas associados a esse tema dessa questão, e ela vai resolver questões e vai conseguir chegar. Olha, sempre que cair assim, eu tenho que pensar tal coisa. Aí ela tem garantias que ela vai acertar essa questão no dia da prova. E como uma questão, falei isso para ela, como uma questão fácil, essa questão tem alta chance de cair temáticas similares ou essa temática por si só de maneira recorrente em outras provas. Então, agora ela está com a estratégia, a base da estratégia, que é o diagnóstico, montado para a gente agora trilhar os próximos capítulos. Passar para prática diária, para fase 2, para fase 3, para fase 4, até a gente chegar nessa fase 6. Fechou? Bacana? Espero ter te ajudado. Uma lógica do que é importante na elaboração de questões, na resolução das questões, na estratégia de prova. E a partir daí, olha, é ouro, é pensar em ouro, é pensar em aprovação.
pensar na melhor estratégia. Tudo bem? Então, se gostou dessa sequência de vídeos aqui, já deixa a sua curtida, já deixa seu compartilhamento, compartilha com seus amigos, manda mensagem aqui embaixo para sugerir o que você quer de próximo vídeo. Vou melhorar essa voz, está um pouco rouca agora, mas vou trazer um vídeo bacana para você, vou trazer respostas para você nos próximos temas a serem trabalhados aqui. Tudo bem? Aquele abraço, fica com Deus. Busque a melhor estratégia e a mentoria MapMed, o protocolo MED estão aqui à sua disposição para garantir sua aprovação. Aquele abraço.